que luta. Vamos usar esse daqui, porque eu não preciso me enxergar, né? Tá. Qual foi a última coisa que a gente falou sobre ângulos na aula passada? Alguém lembra? Ângulos. Sim, mas o que sobre ângulos? Os tipos de ângulos. Certo, a gente falou sobre os tipos de ângulos. Quais são os tipos mesmo? Agudo, reto, obtuso e raso. E raso, certo. Quem é... Posso? Como é ângulo raso mesmo? Obtuso, reto. Como é o ângulo raso mesmo? Quando tem a medida exatamente igual a 180 graus. Tem medida de 180 graus. Ô, senhor Melo, tô tentando falar, mas valeu. Ângulos... deixa eu ver. Obtusos. Maiores de 90 graus. É isso aí. E o que mais? Reto são ângulos de 90 graus. Exatamente 90 graus. Maior de 90 e menos de 180. Exatamente. Então, a medida de ângulos obtusos está sempre entre 90 e 180 graus. Ângulos agudos. E aí? É menor que 90. Isso está entre 0. Ai, que falta de ar. E 90 graus. E o último, quer dizer, não é bem o último, mas muitíssimo importante também, É exatamente igual a 90 graus. é o reto que mede 90 graus. Eu não cheguei a falar do ângulo nulo, mas o próprio nome diz tudo, né? Se é nulo, não vale nada. Então, a medida dele é de 0 graus. Zero. Bem? Sou um gênio. Agora, detalhe básico. Vamos lá. A gente estava falando, na verdade, sobre ângulos complementares, não foi? Eu desenhei a questão assim de a gente tinha duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, por exemplo, quando eu somasse esse ângulo daqui para cá em verde com esse ângulo daqui para cá em vermelho, tinha que dar medida de quanto? 180 graus, né? Vocês estão ouvindo essa zona pra gente? Oi? Não, batida de vez em quando. Isso é porque meu irmão está no outro cômodo, quebrando a casa, mas tudo bem. Meu Deus, por que as pessoas não entram com o seu nome? Fica botando um nome estranho aqui. Vixe, eu não sei quem é, não vou deixar entrar, não. Eu não. Então, lembra sempre, ó, quando a gente tem exatamente uma reta, a gente diz que é como se eu estivesse pegando... Como é que eu vou explicar? Imaginem o seguinte. No nosso plano, a gente tem uma medida de 360 graus. Se a gente pega esse plano e divide ele pela metade, então a gente divide também o grau pela metade, certo? Se, por exemplo, ó, tá vendo essa parte toda branca aqui, a nossa tela branca? Isso tudo aqui é um plano que, se a gente pensar, por exemplo, numa circunferência, faz de conta que a circunferência está certinha. Se a gente pensasse numa circunferência aqui dentro, isso daqui a gente poderia compreender como um ângulo inteiro de 360 graus, certo? Certo. Beleza. E aí, o que é que acontece se eu pego esse plano e divido ele exatamente na metade? É como se eu colocasse 180 graus aqui para cima e mais 180 graus aqui para baixo.
certo? Certo. Pronto. Então, é por isso que quando a gente está falando ó, de uma reta, sempre todo ângulo aqui, ó, em cima dessa reta mede 180 graus, tudo bem? Tudo. Misericórdia, Deus. A gente estava falando de ângulos complementares e ângulos suplementares, não foi? Eu acho Mas que foi. eu acho que só deu tempo de eu explicar certinho o que são ângulos complementares. Alguém lembra o que é? Vamos lá. Foi? Quando a gente fala de ângulos complementares, a gente está falando de dois ângulos em particular. Quando eu somar esses dois ângulos, se eles são complementares, a medida deles tem que dar quanto? A soma da medida deles tem que dar quanto? Vamos pensar o seguinte. Dizemos que o ângulo A e o ângulo B são complementares se, quando eu somo a medida do ângulo A. Sim. Deixa eu introduzir logo a notação de medida do ângulo, para vocês não se perderem depois. Olha só o que é que acontece. Esse A-chapéu aqui, ó, é para representar um ângulo qualquer. O B-chapéu também é para representar um ângulo qualquer. Quando a gente está falando de medida do ângulo, o tamanho que vale a medida do ângulo, a gente escreve isso daqui, ó. Mede de medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B. Tem que dar quanto? Tentem lembrar aí. Tem que dar o número aí. Tem que dar um número aí. Um número, que número é esse? A gente falou dele no final da aula passada. Eu não lembro. 180. É o número pi. 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos e eu somo eles e eu tenho exatamente a medida de 90 graus, eu digo que esses ângulos são complementares. Alguém pode me dar um exemplo aí de ângulos complementares? Exemplo. E aí, quem pode me dar o primeiro exemplo? Me dê aí um par de ângulos complementares. É simples, basta você escolher dois ângulos que quando eu somo eles dá 90 graus. E aí? Nada? Daniel escreveu aí no chat, ó. Ai, meu Deus. Então, meu mouse travou. Ó. Ele falou 45 mais 45. Exatamente. Então, 45 é o complementar boy. dele mesmo, né? 45 graus é o seu próprio complementar. Alguém mais poderia dar outro exemplo? 630. 60 e 30. Quem mais? 50-40. 50-40. 50-40. 46 e 44. 46. Ai, meu Deus. Ah, não. 80 e 10. 80 e 10.
70 e 20. 40, 70 e 20. E assim sucessivamente. Tudo bem? 89 mais um. Pois é, nós temos uma infinidade de pares de ângulos que são complementares. Então, vamos partir agora para a próxima classe, que são de ângulos. Oi. 47 e 43. 47, 43. Então, tudo isso daí tá valendo também. A gente tem Eu só infinidade trabalho de com pares. 40. Tá, né? Só trabalha com o número 4, né? Não, com 40. Ai, ai. Eu tô chocada. Então, ângulos suplementares. Ah, sim, eu lembro que eu falei isso mesmo com vocês, porque eu dei uma dica. Ó. Quando você pensar em suplementares, pense em suplemento, ficar grande. Ficar grande, engordar é aumentar para o próximo ângulo, muito importante para a gente, que é o ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, eu digo que dois ângulos são suplementares, se quando a gente soma eles dois, a gente tem a medida de 180 graus. Tudo bem? Deixa eu escrever. Tudo. Ai, gente, semana passada eu fui botar uma porta, eu fui ajudar meu pai a botar uma porta lá em minha casa, trocar as ferragens da porta. A porta é de vidro. Ela estilhaçou e caiu em cima da gente. Eu tô aqui toda cortada e os cortes estão tudo coçando. Ângulos suplementares é igual aos ângulos do supla. São os ângulos o quê? Os ângulos do supla. Então, dizemos que vamos mudar a cara dos ângulos. C e D são suplementares se quando a gente soma a medida dos ângulos Dá 180. dá 180 graus. Exemplo, 150 90 mais 90. 90 mais 90, 90 e 90, 179 e 1. 179 e 1, 170 e 10. 172, Davi, 65. Danilo, 60 e 99. Opa, Você está ligado e tá gravando. é, né? Então, sabe- Salve, câmera. Calma, eu te amo. au. Deixa eu ver mais. Não, bota aí, professora. Bota aí. A vergonha alheia que vocês passam assim, a coisa assim que nem Deus explica. Só acho que não dá para ver o rosto de quem tá falando, né? Só o nome, mas aí quem conhecer também. Meu nome é Juliano. Oh, meu Deus. Meu nome é Francisco. Sim, tudo bem. Então, cadê meu caderno? Pronto, já falamos de ângulos complementares, ângulos suplementares. Sobe um pouquinho aí, Pro. Oi? Sobe um pouquinho, vou tirar print aí. Peraí, só um instantinho. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui para vocês. Ah, tem sim. Juliano na voz. Aê. E as... Pronto, eu vou abrir isso tirei. todo mundo logo, só. Peraí. Menino, mas não ficou isso daqui na tua frente, não? Isso o quê? Ah, não. Deve ter aparecido. Apareceu só para mim. Ah, saiu a foto da senhora, né, por cima. Apaga isso agora. Pronto, pode printar aí de novo. Não, a outra ficou melhor. Ai. Não permito divulgação da minha imagem, viu? Deixa eu dizer isso a vocês. Ela pode processar, hein? Exatamente.
Ai, que medo. Tá, vamos falar bem rapidinho aqui de alguns outros tipos de ângulos. São os ângulos adjacentes, congruentes e consecutivos. Acho que não Eu ia dá falar pra desse falar isso agora. tudo, não. Oi? Eu ia falar desse agora aí, congruentes. Congruentes. Você sabe É o que isso são daí. ângulos congruentes? É ângulo com o mesmo tamanho, forma e Que tamanho. tem a mesma medida, né? É isso aí. Tá. Mas antes disso. Tá, eu posso falar. Ângulos congruentes. Bom, como o ângulo é um objeto geométrico assim excepcional, a gente não vai dizer assim que dois ângulos são iguais. A gente dá um nome. Ai, meu Deus. A gente dá um nome mais sofisticado para isso. A gente diz que eles são congruentes. Mas, em suma, o que você precisa gravar é: ângulos são congruentes quando a medida deles dois é exatamente a mesma. Tudo bem? Tudo. Então, por exemplo, Como assim a mesma? Então, 45 mais 45, 90. 45 e Isso. 40. Não, a Rapaz. gente não está falando em nada sobre soma. A gente está comparando a medida dos ângulos. Tudo bem? Como assim? Explique. Vamos lá. Então, o ângulo R e o ângulo F são congruentes se a medida do ângulo E é exatamente igual à medida do ângulo F. Por exemplo, se eu digo que E é o ângulo 180 graus e F é, por exemplo, π rádio. A gente já sabe transformar radianos em graus, né? É, A gente já viu que sempre que tiver π, a gente troca por 180, e quando tiver rádio, a gente troca por grau, certo? certo. Então, se eu quisesse trocar a medida de F de π radianos para graus, quanto é que mede o ângulo F? 180. 180. Então, perceba, a medida do ângulo E é 180 e a medida do ângulo F é também 180. Então, o que é que a gente conclui? Eles são congruentes ou não? São. Sim. São, né? A medida deu exatamente igual. Então, concluímos São ângulos complementares. congruentes. Eu juro que quando a Congruentes. professora falou congruentes, foi a primeira vez que eu escutei a palavra conventos. Oxi! Ó, Aí eu presta fiquei- atenção na anotação. 1, 2, 3 traços. Viu? E pra que isso? Para a gente dizer que eles são congruentes, ao invés de escrever essa palavra grandona, a gente põe 3 traços. É só pra ele? Uhum. Não só para isso, para outras coisas na nossa vida também. Entendi. Mas por enquanto é o que a gente precisa saber. Vamos lá. Isso daqui é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque os nomes, o início do nome parece um pouco, mas a noção dessas coisas são completamente opostas. Congruentes, congruentes, você lembra de congruência, de estar na mesma classe, de pertencer à mesma classe. Ou melhor, quando você pensar em congruência, pense em valor da medida. Tem que ser exatamente igual. Dois ângulos são congruentes se a medida deles é a mesma. Congruentes, medida igual. Foca, Rodolfo, e quem mais estiver aí. Congruentes se a medida é igual. Dois ângulos são congruentes se a medida deles é a mesma. Complementares. Quando você pensar em complementares, pense na vida mesmo de complementar. É como a gente pode dizer que, sei lá,
o feijão complementa o arroz, ou então que a farinha complementa o feijão. Eles juntos dão uma Não como combinação arroz. perfeita. Pronto, então troque pelo que você achar que combina perfeitamente com feijão. Farinha. Pronto. Então, quando você pensa em complementar, você pensa em união. Se é complementar, a gente pega um ângulo mais magrinho, mas que também é muito importante, que é o ângulo de 90 graus. Então, dois ângulos são complementares se a soma da medida deles é 90 graus. Os números complementam a matemática? Então, né? Mais ou menos. A gente trabalha mais com letras do que com números, mas... Agora, Oxe. Certo. Então, dúvidas até aqui? Não, Tudo bem? tudo. Então, por A aula já enquanto vai tá acabar fácil, já, né? né, gente? Meu Deus. Já sim. É fácil. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos adjacentes. Por que não, é interessante. Começa tudo fácil. Por que não continuar ali? Ângulos. Pois Aí, é. ângulo. As coisas assim, sem sentido. Mas é Deus. fácil. Assim, Vai, pro. Tudo a pra minha você intenção... fez tudo pro. Ó, a minha intenção nunca é confundir a mente de vocês. Tanto é que quando eu estava estudando sobre ângulos para trazer para vocês... Ai, gente, o corte está coçando aqui só. Quando eu estava estudando para trazer isso detalhado para vocês, eu estava tirando da lista tudo que eu achei que iria atrapalhar na compreensão de vocês. Então, aqui só está o que vocês realmente precisam ter claros para a gente trabalhar ano que vem no 8º ano. No 9º ano. Eu basicamente estou pegando os conteúdos necessários para o que vocês vão ver lá na frente. Por exemplo, esse ano eu já trabalhei com o Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, com os meninos do 9º ano. Então, por exemplo, para você saber Pitágoras e Tales, vocês precisam ter muito bem estruturado na mente de vocês o que são ângulos complementares, suplementares, opostos pelo vértice. Então, eu só estou dando para vocês o conteúdo que vocês realmente precisam saber, entendeu? Não é só para encher chouriço e para dizer que eu estou trabalhando. Não, é porque vocês realmente vão precisar. Entendi. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Gente, nossa aula acabou por hoje. Só sexta-feira agora. Saudade já. eu não quero ir Que embora, não. pena. Olha, olha. Deus tá vendo. Viu a ironia aí? Eu vou ficar aqui. Vai assistir a aula no 9º. Eu vou. Boa ideia. É Boa sério, ideia, também vou, pessoal. também vou, Deus também é vou. Eu vou mais. fazer isso também. Boa ideia. Oi, João. É maluquice, eu tô indo embora. Vai Hein, bater João? a hora, eu indo embora. Ô, João. O que foi que você escreveu aí? Mano, é sem caô. É música. Pesquisa aí depois. Ah, tá. O Neoplástico. Uhum. Bro, Então, não oi. pesquisa, é sério, não pesquisa de jeito nenhum. Tá bom, pode deixar. É muito adulto. Nunca Tchau pra confie em João. vocês. Vou parar a gravação. Depois que eu postar, eu mando o link pra vocês, viu? Arrasta pra cima. Beleza, Adeus. falou. Arrasta pra cima. Professora, aceita um hambúrguer? Rapaz, eu aceito. O negócio é que eu tô longe pra Zorra, né? Tô em Feira de Santana. Será que o Sedex chega aí? Rapaz, Ainda se ele quente? vai estar prestando ainda, eu duvido. Não vai de jatinho, rapaz. O Danilo é rico. Oi. Bota na sua frente Tô aí. rico. Até hoje tô com o computador de 2014. Oh, Deus. Mas é isso. Tchau, gente. Vou preparar a aula pro 9º ano agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até Bye, amanhã. bye, my God. Sexta. Amanhã é o quê? Oxi. Bye, Amanhã. Tchau. Bye, bye. My name is iPhone 11 Money. Que isso?